Então, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar de hoje sobre o FBL eletrónico Digital Fiat ABL. O meu nome é Ana Camacho Soares, eu sou advogada, sou responsável regional Zona Centro e Sul na Associação dos Transitários de Portugal. Vou ser hoje aqui a moderadora deste webinar que temos muito gosto de estar a organizar com a FIATA e com a Develop para apresentar este documento eletrónico e também para esclarecer algumas dúvidas que tenham sobre o documento. Aqui, em termos de regras de housekeeping, só dizer-vos que esta sessão vai ser gravada para que o link da gravação também possa ser depois partilhado convosco e também que as perguntas neste formato de webinar são efetuadas aqui através do chat. Depois vamos ter um momento para perguntas e respostas e vamos poder, os oradores vão poder responder às questões que tenham sobre este tema. Temos aqui connosco hoje, e agradecendo desde já a participação, depois daqui a pouco a quem passarei a palavra, a Letícia Cherini, da FIATA, que é International Trade Law Officer na FIATA, e que está com esta pasta. Aqui do lado da FIATA temos também o diretor-geral da FIATA, o Dr. Stefan Graber, que eu vejo agora aqui na imagem, é quem cumprimento. Savá, Stefan. E temos também o Romeu Klug, da parte da Develop, aqui o parceiro tecnológico poderá responder às questões de operacionalização do documento em termos digitais. Eu vou passar então a partilhar aqui a minha apresentação convosco. Eu vou fazer só um pequeno enquadramento do que é que são estes documentos e das regras em termos no fundo, de responsabilidade para os transitários. Portanto, vou fazer aqui o primeiro ponto da nossa sessão, que é a abertura da sessão. Depois a FIAT irá então apresentar o documento eletrónico e depois passaremos então à parte da operacionalização em termos tecnológicos de implementação do documento em termos informáticos. No final teremos então uma sessão de perguntas e respostas. À medida que forem efetuadas as apresentações, também podem ir colocando já aqui as questões e nós depois vamos tentar fazer aqui a gestão de todas as questões para que não fiquem sem resposta. Também quaisquer questões a que não possamos responder hoje, podemos depois enviar as respostas oportunamente. Dizer também que depois faremos aqui um pequeno encerramento com um pequeno resumo das perguntas e respostas. Portanto, é este o programa da nossa sessão. O que é que eu queria dizer? Já me lembrei. Temos aqui um tempo estimado de 1 hora para a duração desta sessão. Vou então agora sim partilhar a minha apresentação convosco. Não, peço desculpa. Peço desculpa aqui, enganei-me aqui no documento que queria partilhar convosco. E agora sim. Presumo que já o consigam ver. Vou colocar isto no primeiro slide. Desculpa, portanto, vou falar só aqui um bocadinho sobre estes documentos, um pequeno enquadramento. Prometo que não vos vou maçar muito com esta parte. Portanto, nós estamos a falar aqui, naturalmente, de documentos FIAT. A FIAT é a Federação Internacional das Associações de Transitários, da qual a APAT é membro. A FIAT já agora celebrará o seu centenário no próximo ano, uma vez que foi fundada em 1926. A FIAT criou diversos documentos e formulários com o propósito de uniformizar os documentos utilizados pelos transitários a nível mundial, portanto, para que o mesmo documento seja utilizado em todo o mundo e com isso ter o reconhecimento associado. Todos os documentos eles são facilmente identificáveis, uma vez que cada um deles tem uma cor diferente. Eu já vos vou explicar, para vos dizer que o FBL não é o único documento FIATA que existe e tem posto o logotipo da FIATA. Em cada país
Estes documentos são disponibilizados pelas associações nacionais aos seus associados. No caso, em Portugal, é a APAT, não é? Que disponibiliza estes documentos aos seus associados ao abrigo de um acordo de distribuição que tem com a FIATA. Estes documentos estão sujeitos a direitos de autor, cópia registada a favor da FIATA e, portanto, eles não podem ser reproduzidos sem autorização. Só para vos dar uma ideia, o FBL não é o único documento de FIATA, a FIATA criou uma série de documentos que são utilizados comumente em todo o mundo. Cá em Portugal, eu diria que os nossos associados, os documentos que mais utilizam, para além do FBL, são o FCR e às vezes o FCT também. Todos eles têm uma característica especial, todos eles têm uma cor que os identifica e os distingue dos demais. Nós hoje estamos aqui para falar em específico do FBL. O FBL é o Multimodal Transport Bill of Lading da FIATA, ele é o transporte, o verdadeiro documento de transporte multimodal e serve também como BL marítimo. É um documento negociável, salvo se for aposta a menção de que não é negociável, e é um título de crédito, tal como o BL, ele representa a mercadoria e daí esta característica da negociabilidade. O transitário que imita o FBL tem aqui regras específicas, portanto, para as quais eu queria chamar a vossa atenção. O transitário, quando emite este documento, ele assume uma obrigação não apenas da entrega das mercadorias, mas também de todo o percurso, porque o transitário vai assumir-se como um operador multimodal de transporte e, portanto, é um documento que tem natureza contratual perante os seus clientes. Chamar a atenção para a responsabilidade do emitente do FIATA BL, que tem um limite que é superior àquele que resultaria, por exemplo, da aplicação da Convenção de Bruxelas, tal como ela é aplicada em Portugal, e, portanto, o limite de 666,67 DSEs por unidade ao volume ou 2 DSEs por quilo, consoante o que for mais elevado. E referir também ainda neste capítulo que no caso de portanto, o transitário assume estes limites, mas no caso de não existir transporte multimodal envolvido, a responsabilidade do transitário será igual àquela que resulta da Convenção CMR, que são os 8,33 DSEs por quilo. As condições do FBL prevêem ainda que, no caso de não se provar em que trecho do transporte multimodal é que se verificou aquele dano à mercadoria, aplica-se aqueles limites que vos falei há pouco. No caso de se provar que o dano ocorreu num determinado trecho do transporte, o que é muito difícil, como vocês todos saberão, vai-se aplicar o limite de responsabilidade previsto em convenção, a lei nacional, para esse trecho do transporte. Portanto, estas são as regras em termos de responsabilidade para o transitário que imita o FBL, que são diferentes e que levam a que o FBL seja, esta regulação do FBL traz evidentes vantagens para o transitário que imita o FBL, porque permite ter um documento regulado por condições reconhecidas internacionalmente, uma vez que as condições do FBL se encontram reconhecidas pela ICC para o transporte multimodal e permite a limitação da responsabilidade. O FBL tem vantagens evidentes também para os transitários, quando comparamos com o HBL interno, que em muitas empresas ainda continuam a emitir, porque no HBL interno não existe esta limitação de responsabilidade e existem questões legais muito complicadas e que levantam muitas vezes muitos problemas aos transitários que emitem o HBL interno da sua empresa. Daí que seja recomendável a adoção deste documento FIATA, não só pelo reconhecimento internacional de que o documento beneficia por estar associado à FIATA como uma organização internacional,
mas também pelas questões de limitação de responsabilidade e de regulação ao abrigo daquelas condições do transporte multimodal. Mas eu não vos vou amassar mais com estes aspectos legais, sabendo que em qualquer momento podem contactar a APAT e os associados beneficiam desse apoio a todo momento. E eu pararia agora por agora a minha apresentação. Tenho depois umas questões finais para resumir mais aqui para quem depois pretenda, precise de contactar a associação e explicar-vos o processo, mas de momento ia passar a palavra então à Letícia para fazer a sua apresentação sobre o FBL eletrónico, mais especificamente. Letícia, tem a palavra então. Obrigada. Bom dia a todos, muito obrigada, Ana, pela introdução. Muito obrigada também à Pat pelo convite e pela oportunidade de estar aqui para apresentar realmente, brevemente, mais ou menos como funciona o processo para as empresas que estão interessadas em começar a usar o IFBL, o que é o Conhecimento de Embarque Eletrônico da FIATA. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação só para apresentar alguns conceitos básicos para vocês. Eu peço desculpa de antemão caso tosses aconteçam. Vou fazer o meu melhor para manter tudo sob controle. Bom, como a Ana já brevemente explicou, primeiro falando o FBL, o que é o Bill of Lading da FIATA, na versão de papel, ele é reconhecido desde 1968. Ele é endossado pela ICC, pela UNCTAD, e ele também está conformando todas as regras relevantes internacionais, como as regras da ICC, o CP 600. O IFPL, que foi um documento eletrônico lançado em meados de 2022, ele simplesmente é a versão digital do FBL, significando que ele também carrega todos os reconhecimentos de todas essas organizações internacionais e é o único documento na atualidade multimodal, negociável, reconhecido globalmente. Eu vou explicar isso um pouco melhor ao longo da minha apresentação, mas um requisito para emitir esse documento digital, esse conhecimento de embarque digital da FIATA, é estar conectado com um provedor de software. E, na verdade, a FIATA já trabalha com mais de 50 provedores de software, mas essa é, na verdade, uma funcionalidade que é aberta para ser implementada por qualquer outro provedor de software que queira implementar essa funcionalidade para os clientes deles. Basicamente, se eu tivesse que botar em uma frase, o que o IFBL representa é uma rede fiável para troca de informações entre stakeholders e também oferece uma garantia de que as informações vão estar protegidas contra qualquer tentativa de fraude, porque tudo vai estar registrado em blockchain. Então, aqui é basicamente um resumo muito simplificado de como funciona o processo de registro das empresas de vocês para usar o IFPL. Eu vou explicar etapa por etapa desse sistema, mas basicamente o primeiro step seria vocês se registrarem em um formulário que é provido pela FIATA, e vocês daí informariam informações pessoais da empresa de vocês, enfim, todas as informações que seriam necessárias para a gente fazer um compliance check das empresas de vocês. Depois a gente criaria uma identidade única digital para a empresa de vocês. Essa identidade permitiria o provedor de software a criar o documento IFPL de vocês. E depois, assim que criado, esse documento digital, então, pode ter sua validade verificada de diferentes formas, como eu vou explicar um pouco mais detalhadamente agora. Então, como mencionado até pela Ana previamente, todos vocês que são membros da PAT, vocês já estão autorizados a começar a usar a FIATA IFBL, o conhecimento digital, conhecimento de embarque digital da FIATA. O que seria o primeiro step para vocês fazerem em caso vocês desejam começar a usar esse documento?
seria preencher esse formulário de adesão que está disponível no site da Fiata. Se vocês veem no site da Fiata, na aba Our Services, em Secure Digital Fiata BL, vocês vão encontrar esse formulário, ou escaneando o código QR que também está na tela, ou uma opção, caso vocês prefiram, para qualquer dúvida, inclusive, é só escrever para digital@fiata.org. Nesse formulário, vocês vão ser pedidos para inserir informações como número de registro da empresa, endereço da empresa, também confirmar que vocês são membros da associação, da associação membro da Fiata. Que carregar o certificado de seguro de responsabilidade civil, Liability Insurance, que deve estar conformando os termos e condições do documento da Fiata. Vocês também vão ter que, então, escolher qual provedor de software que vocês gostariam de usar para implementar esse documento digital na empresa de vocês. Assim que a Fiata, então, receber esses dados todos pelo formulário que vocês vão ter preenchido, a gente vai entrar em contato com a APATS para confirmar que todas as informações recebidas são verídicas e para confirmar a validade do seguro de responsabilidade social. E assim que a gente obter a confirmação do lado da APATS, a gente vai, então, emitir uma fatura para a empresa de vocês diretamente, o que vai ser de acordo com o número de créditos de IFPL que vocês desejam comprar, então, para a empresa de vocês utilizar. Assim que a gente receber esse pagamento, a gente vai criar uma identidade digital única, que é única para cada empresa, e essa identidade, então, agora, tendo essa identidade digital, a gente passa para o segundo passo, que seria compartilhar essa identidade digital que vai ser criada para a empresa de vocês com o fornecedor de software que vocês escolheram lá quando vocês preencheram o formulário de adesão. Assim que, como eu informei, a Fiata já trabalha com mais de 50 provedores de software que já estão aptos para implementar o IFPL. Mas, se, por exemplo, vocês têm um provedor de software in-house que vocês usam para os próprios negócios internos da empresa, também é super fácil de inserir esse provedor de software interno de vocês no sistema da Fiata para vocês conseguirem emitir esses documentos internamente também. Agora, o terceiro passo é inteiramente com os provedores de software, porque assim que os provedores de software receberem a identidade única digital de vocês, eles vão conseguir conectar o sistema deles com o Fiata API. API, Ana talvez me ajuda, mas acho que é interface de programação de aplicações. Isso? Eu acho que tem que ser o Romeu a ajudar. Bom. Exatamente isso. Sim. Perfeito. Obrigada. Então, assim que o provedor de software conseguir, com a identidade única de vocês, conectar com o API, ele vai conseguir estar gerando o IFPL para vocês, de acordo com as informações que vocês vão informar diretamente para o provedor de software. Assim, então, que vocês já tiverem o IFPL de vocês gerado pelo provedor de software escolhido por vocês, vocês vão ter algumas opções para verificar a autenticidade desse documento criado. A primeira opção, o IFPL, na capa dele, ele vai vir com um código QR. Se esse código for escaneado por qualquer pessoa interagindo com o documento, essa pessoa vai conseguir ver se o documento é válido, se é um documento original e quem é o emissor desse documento. Então, vai poder garantir que tudo está em ordem, que o documento não foi alterado e que o documento segue válido. Uma outra opção seria carregar o documento, o IFPL, o PDF, no caso, no site da Fiata, onde a gente tem uma página dedicada só para verificar a validade desses documentos também.
Então, essas são algumas das opções, são as duas opções para verificar a validade do documento, assim como quem é o emissor daquele documento. Agora, o que também é muito importante mencionar são as possibilidades de compartilhar esse documento. Como mencionado, o provedor de software ele vai gerar o IFPL de vocês. Agora, para vocês compartilharem esse documento, vocês têm basicamente duas opções. Uma seria compartilhar o documento inteiramente digitalmente, ou seja, eletronicamente. Nesse caso, vocês conseguiriam obter uma cópia PDF desse documento. Esse PDF seria claramente marcado como cópia, ou seja, esse PDF não seria um documento original, porque o documento original ainda estaria registrado no blockchain. Então, por exemplo, se vocês optam por compartilhar uma cópia PDF, essa cópia não será válida e qualquer emenda feita nesse documento PDF não vai ser válida, porque o registro original desse documento vai ser unicamente o que estiver salvo no blockchain. Então, essa seria a primeira opção, caso vocês decidam compartilhar o documento original eletronicamente. A segunda opção seria vocês pedirem ao provedor de software que convertessem o documento de vocês em um documento em papel. Nesse caso, o registro no blockchain do documento seria interrompido e, a partir daquele momento, o documento impresso em papel passaria a ser o documento original, significando que qualquer emendas feitas naquele documento de papel seriam válidas e, a partir daquele momento, aquele documento de papel funcionaria como se fosse um documento de papel normal em qualquer outro caso. Aqui a gente tem, muito resumidamente, um pouco do que o IFPL representa e das suas vantagens também. Conforme eu informei, o IFPL representa, acima de tudo, a possibilidade de compartilhar informações em uma rede confiável e segura contra fraude. Como eu informei, o blockchain, o fato das informações e dos documentos estarem registrados em blockchain garante que não vai haver nenhuma fraude ou tentativa de fraude contra esses documentos. A flexibilidade de usar esses documentos, de transferir esses documentos, tanto de forma digital como convertidos em papel, também é uma funcionalidade muito importante desse documento, porque a gente entende que muitas autoridades ainda requerem que documentos em papéis sejam apresentados, então, e a gente entende que a digitalização dos documentos de transporte é um processo que vai demorar ainda alguns anos para estar 100% completo. Então, essa funcionalidade é realmente um diferencial desse documento e muito importante. Também, a possibilidade de verificar a autenticidade do documento e do emissor do documento é uma outra funcionalidade que diferencia esse documento. Enfim, basicamente... Desculpa. E, basicamente, muito resumidamente, essa é uma apresentação de como funciona o processo de integração do IFPL nos processos diários de emissão de documentos de transporte pelas empresas de vocês. Conforme eu mencionei várias vezes, essa foi uma apresentação muito resumida, só para realmente oferecer uma visão geral de como funciona o processo para vocês começarem a usar o IFPL. Eu fico disponível caso vocês tenham qualquer pergunta. Acredito que vocês possam deixar as perguntas de vocês no chat, ou se vocês tiverem alguma também pergunta que queiram compartilhar por e-mail, a gente fica disponível no e-mail digital@fiata.org, desculpa, o e-mail não está correto ali, é digital@fiata.org. Então, caso vocês tenham qualquer pergunta, eu fico disponível e muito obrigada de novo pela oportunidade de estar apresentando o IFPL. Agora, acredito que o Romeu dará continuidade às apresentações. Olá, bom dia a todos e obrigado, Letícia, obrigado também à Ana Camacho.
Deixa eu partilhar então aqui o meu ecrã, fazer uma pequena apresentação da Develop. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. O meu nome é Romeu Klug, eu sou responsável comercial da empresa Develop. A Develop é uma empresa portuguesa com mais de 26 anos de história. Nós trabalhamos essencialmente, os nossos clientes são na área do supply chain, como nós falamos, nós queremos fazer aqui a digitalização da supply chain. Nós temos soluções que são soluções abrangentes, especializadas aqui na área do setor de transporte, da logística, ou se não, para a gestão das empresas. E contamos aqui com uma equipa especializada que faz não só a implementação dessas soluções, mas também integração com ERPs em Portugal e aqui em outros PALOPs. Nós temos aqui 4 áreas de atuação, que é na parte dos transportes, onde nós temos aqui soluções dedicadas a tudo que é soluções para gestão de transporte através de via marítima, aérea, terrestre, ferroviária, ou se não, um parque de contentores. Temos diversas soluções, também interligação com essas. Por exemplo, nós também temos, além do EFBL, também temos o SMR, também temos a solução para IAWB. Fazemos aqui, na verdade, toda a digitalização dos processos para os transitários, para empresas de transportadores, armazéns. Essa é uma outra área que nós temos na logística e armazém, que é centrada na implementação de WMS, ou se não, portais logísticos. E depois, toda empresa, além de ter os seus processos logísticos e de transporte, também necessitam de soluções na área de corporate, que nós chamamos, que é soluções para ERP e outras soluções para gestão da própria empresa. E também fazemos toda a parte de entrega da gestão de infraestrutura, seja de hardware ou se não de software cloud. Bom, vamos falar então aqui, só mais uma informação, a Develop também faz parte do grupo Levia Hub. Em Portugal nós somos aproximadamente 50 colaboradores, mas fazemos parte aqui de um grupo de mais de 350 profissionais que suportam a digitalização de todos os documentos e como principal o FBL, de acordo com aqui as regras internacionais. Bom, falando sobre a FIATA, o FBL, como sabe, como já foi aqui explicado muito bem pela Letícia, foi lançado aqui um novo serviço que é chamado do EFBL, que é para desmaterializar aqui o FBL. É uma solução que permite enviar aqui informações dos processos de transporte multimodal de uma forma eletrônica, e a Develop é um parceiro de implementação do FBL. E nós podemos ajudar aqui as empresas portuguesas, em conjunto com a PAT, fazer a adoção e implementação desse sistema. Só para fazer aqui também uma informação adicional, quem for ao site do FBL, aparece lá o nosso logotipo como Mail, porque foi o nome que nós tivemos aqui no ano passado, mas já pedimos para trocar aqui o nome por Develop. Pode encontrar lá como Develop ou se não Mail. Bom, o que é o sistema? E aqui também é importante fazer aqui dar aqui também algumas informações para quem quer fazer a implementação. O nosso sistema de FBL, ele pode ser implementado com os transitários através de 2 formatos. Primeiro, a exportação de um ficheiro CSV, um XML, ou se não, disponibilização daqui de uma API para a comunicação. Tá? Qualquer uma dessas 2 opções é possível comunicar com o FBL e a FIATA sem a necessidade aqui de introdução manual dos sistemas. Como foi falado, existem vários provedores de software, a Develop é um deles. E qual é a vantagem também de recorrer aqui a Develop na implementação desses sistemas? Primeiro, nós já validamos todo o nosso sistema com a FIATA em termos de testes, já temos todo o sistema desenvolvido. Qualquer alteração que seja feita no sistema, nós também suportamos essa alteração e encurta o espaço de tempo na implementação dessa solução. Tá?
como nós podemos ver aqui, se tiver o seu sistema conseguir exportar um ficheiro CSV ou XML, nós conseguimos integrar essa informação e depois devolver toda a informação que é necessária nesse processo. Algumas empresas, como foi falado também, podem fazer essa implementação, mas nós demoramos algum tempo para fazer todas as validações, fazer toda a parte da implementação, e em vez de a empresa ter esse custo interno de desenvolvimento, nós já temos a solução pronta. Okay? Como é que nós podemos fazer aqui a implementação? Para ter também uma indicação aqui em termos de custo, nós temos aqui um setup de implementação do FBL, que são 2.400 euros. Isso inclui, na verdade, são 3 dias de consultoria técnica para essa implementação, mais um dia de acompanhamento nos testes, e temos aqui o primeiro mês de suporte gratuito para a implementação do FBL. Depois também, no final, também partilhamos o nosso e-mail, as empresas que tiverem interesse em fazer essa implementação do FBL pode contar aqui com a Develop. Alguns pressupostos também, que essa consultoria que nós vamos fazer, ela é remota e são marcadas várias sessões para analisar as informações que a própria empresa possui e informações adicionais, e também sessões técnicas para fazer aqui o melhor a implementação, porque nós conhecemos o que é necessário comunicar. Esse sistema também está ligado do FBL com as nossas aplicações próprias. Nós também temos aqui aplicações para transitários. E caso vocês também, a empresa não dispõe aqui um sistema de exportação, nós também podemos ajudar, que nós temos aqui diversos developers na nossa empresa. Bom, queria agradecer aqui também esse espaço proporcionado aqui pela BAT e também pela FIATA, de apresentar aqui a Develop. Se precisarem de sistemas para a conexão com a FIATA, porque eu acho que no futuro, não só no futuro, mas agora é importante as empresas estarem preparadas para digitalizar tudo quanto é documento. Faturação eletrônica, EFBL, ECRM, o IAWB, são tudo documentos que devem ser digitalizados de uma forma muito fácil, que nós conseguimos fazer isso, mas que também se prepare isso no futuro, porque na verdade isso é a empresa estar preparada para ser mais eficiente. Né? Hoje que nós vemos, as empresas estão digitalizando pouco os seus processos, mas aquelas que digitalizarem antes vão ter melhor eficiência, vão ter menor custo, vão ter melhor serviço a apresentar aos clientes finais. Eu acho que é importante as empresas portuguesas verem isso como uma mais-valia, e que, na verdade, isso traz muito valor ao serviço da própria empresa. E hoje, em vários transitários, o que nós dizemos é que o serviço de transporte toda a gente faz, mas apresentar um sistema totalmente digital aos seus clientes é um ponto aqui de referência que vai ter muita relevância no futuro. Se precisarem depois, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado. Obrigada, Romeu. Temos agora então um espaço para questões, perguntas e respostas. Eu vejo que ainda não tenho aqui nenhuma questão aqui no chat. Quem quiser colocar alguma questão, por favor, esteja à vontade, está bem? Para colocar. Só referir que em relação aqui à associação e especialmente para os nossos associados, é importante que ao pedirem a adesão à FIATA para a emissão do EFBL, para agilizar o processo, nos façam logo chegar a vossa apólice de seguro de responsabilidade civil de transitários. Porque, como a Letícia referiu há pouco, a FIATA vai sempre pedir a confirmação às associações nacionais sobre se aquele associado é membro da associação, se tem o alvará para o exercício da atividade em vigor e também se tem o seguro de responsabilidade civil. Portanto, em relação a esses requisitos de compliance, se nós tivermos aqui a informação, é muito mais rápido também darmos a resposta à FIATA e facilitar
tornar o processo mais rápido e mais ágil, está bem? Só para dar esta nota, quando fizerem o pedido à FIATA, se nos fizerem logo chegar a informação, também é muito mais fácil para nós. Eu vejo que ainda não temos aqui nenhuma questão, mas eu tenho aqui algumas questões para a Letícia e se calhar perguntava já. Letícia, aqui dos nossos associados nós temos muitas vezes a questão de alguns destinos ainda exigirem o documento em papel. Da vossa experiência, como é que esta situação tem sido ultrapassada aqui com a utilização do IFBL depois no destino, quando as autoridades exigem um documento original? Obrigada, Ana, pela pergunta. E, de fato, é uma pergunta muito relevante. Conforme eu mencionei na minha apresentação, a gente entende que muitas autoridades aduaneiras ainda pedem o documento em papel para ser apresentado e, na verdade, isso é em grande parte uma certa resistência das autoridades, porque não falta tecnologia ou mecanismos para que o documento digital seja aceito, mas a gente entende que, na realidade, o documento de papel ainda é necessário em muitos casos. Então, é justamente pensando nisso que, conforme eu informei previamente, as empresas que estão emitindo o IFPL, elas têm a opção de converter esse documento em um documento de papel. A partir daquele momento que eles converterem o documento em papel, aquele documento vai ser a única versão válida original do documento. O que é importante de mencionar? Conforme eu mencionei, o IFPL, quando uma cópia PDF é gerada, ele vem com um código QR na capa, e qualquer pessoa interagindo com aquele documento pode escanear aquele código para ver a validade do documento. Vamos supor que, enquanto o documento ainda está registrado no blockchain e uma cópia PDF é gerada, aquele QR Code, naquele momento, vai constar que a cópia é uma cópia de um documento válido. Porém, se a partir daquele momento o emissor daquele documento decide converter o documento para um documento de papel para apresentar para as autoridades, aquela mesma cópia gerada previamente, se ela for escaneada de novo, vai aparecer que aquele documento não é mais uma cópia de um documento válido, porque aquele documento já não é mais válido. O válido agora é o documento que foi convertido em papel. E isso é feito justamente para garantir que não tenham diferentes versões do mesmo documento circulando, porque vamos supor que o documento em papel, agora válido, tenha sofrido alterações por meio de emendas. Aquele registro que estava no blockchain anteriormente não vai mais estar atualizado. Então, é importante que aquela cópia previamente gerada mencione que não seja mais válida. Então, realmente, esse é um outro mecanismo para garantir que só vai ter um documento válido circulando por vez, que não vai ter diferentes versões sendo circuladas ao mesmo tempo. Então essa funcionalidade de poder converter o documento em um documento de papel realmente visa a solucionar essas questões quando autoridades, principalmente autoridades aduaneiras, requerem que o documento de papel seja apresentado ainda. Obrigada, Letícia. Sim, eu só tenho uma questão. Claro. Quando, nesse exemplo, por exemplo, a pessoa vai fazer o scan de um documento que já foi convertido em papel. Nessa situação, em vez de dizer que o documento não é válido, podia ter uma mensagem a dizer porque foi convertido em papel ou foi convertido em papel? Na verdade, porque entendi. uma pessoa entrar e dizer este documento é inválido do ponto de vista legal e jurídico pode ser um pouco assustador. Ele não é inválido, ele foi convertido em papel e segue o seu percurso em papel. Assim, Ana, do ponto de vista do utilizador pode ser um pouco assustador. Claro, isso na verdade é uma das funcionalidades que pode ser adaptada pelos provedores de software. Eles vão digitar a mensagem que vai aparecer naquele caso. Isso pode facilmente constar que o documento foi convertido em papel. Ok, obrigada. Eu acho que isso seria muito importante para nós. Claro, Já temos com aqui uma certeza. questão
da Elizabeth Coelho a perguntar se já tem experiência prática de aceitação do documento eletrónico, depois convertido em papel ou não, no Brasil ou em Angola. Isto porque o Brasil é um destino muito importante para o transporte marítimo aqui à partida de Portugal. Sim. Infelizmente, ainda não temos nenhum caso de uso tanto no Brasil quanto em Angola. Conforme eu mencionei antes, a gente entende que é um processo de lenta adoção e infelizmente ainda nesses 2 países ainda não temos histórico de uso. Mas seria ótimo se a pessoa, não consigo ver o nome de quem perguntou, mas se pudermos desenvolver esse primeiro caso, seria um prazer. Exato. É esse o repto, o desafio que lançamos hoje também é para começarmos a experimentar com este novo documento, não é? E a testar a sua adoção e a sua aceitação, porque eu sei que a FIATA fez recentemente um piloto com o FBL eletrónico. Eu também ia pedir à Letícia se pudesse só falar um bocadinho sobre isso, isto porque naturalmente há um aspecto aqui muito importante do FBL que eu vou só referir aqui como introdução à minha pergunta, que é o seguinte: o FBL é um documento reconhecido para efeitos de cartas de crédito também, nos termos das UCP 600. E, portanto, um dos problemas que pode suscitar-se também é como é que funciona este FBL eletrónico neste processo das cartas de crédito. Mas eu sei que a FIATA fez um projeto piloto, um transporte real, com a utilização do FBL eletrónico e também num processo que envolvia cartas de crédito. Letícia, eu sei que está com dificuldades e agradeço muito estar aqui já com algum sacrifício pessoal e a saúde hoje não está a ajudar, mas se puder só falar um bocadinho sobre este projeto piloto também para dar aqui esperança para quem quer utilizar em novas utilizações este documento eletrónico, acho que seria muito útil. Obrigada. Claro, Ana, perfeito. Inclusive, esse é um ponto muito importante, porque um outro ponto que muitas vezes é levantado é que ainda não existe um legal framework para a adoção desses documentos digitais em vários países. A gente entende que para cada país o caso é diferente. Eu não vou mentir, eu não sei qual é a situação de Portugal, se vocês têm alguma regulação interna regulando a adoção de documentos digitais ou ainda não. Mas no sistema internacional, na verdade, a gente tem alguns desenvolvimentos muito importantes para lidar com essa questão. Desculpa. O primeiro é o MLTR, que é a Model Law, lei modelo, lançada pela UNCITRAL, que ela provém, então, um modelo de lei, literalmente, a ser replicado pelas legislações nacionais, que esse modelo de lei, então, regula a aceitação de electronic records, de registros eletrônicos, em diferentes formatos, enfim. Ele dá o mesmo valor a registros digitais ao que seria registros físicos de troca de informações. Mas, como mencionado, isso é um modelo de lei que ainda exige que cada país crie sua própria legislação replicando esse modelo de lei, o que às vezes é um pouco mais demandante em termos de legislações internas. O que aconteceu agora em julho foi a UNCITRAL aprovou uma convenção sobre Negotiable Cargo Documents, a convenção NCD. Essa convenção é diferente de um modelo de lei, porque para essa convenção ser vigente nas legislações dos países, os países simplesmente precisam retificar esse documento. A partir do momento que essa convenção é ratificada, os termos dessa convenção já vão estar vigentes para todos os negócios acontecendo naquele país. O que essa convenção diz? Ela incorpora todos os termos do MLTR, ou seja, ela provém também validade para o reconhecimento de electronic records, de registros eletrônicos, desculpa, e ela regula a utilização
de documentos multimodais para todos os modos negociáveis, para todos os modos de transporte. Até agora, esse é um tema já bem regularizado para o transporte marítimo, mas agora, com essa nova convenção, essa transmissão de documentos multimodais, tanto em papel quanto digitalmente, fica também regularizado para todos os outros modos de transporte, incluindo ferroviário, aéreo e rodoviário. E isso, na verdade, é um grande desenvolvimento para o uso de documentos multimodais negociáveis, como é o caso da FIATA Bill of Lading, FBL, e também da versão digital, o IFBL. Agora, Ana, voltando mais especificamente para a tua questão, esses projetos pilotos que foram desenvolvidos pela FIATA no final do ano passado foram, na verdade, dentro das preparações para essa convenção. O IFBL foi usado como modelo de documento e como a convenção foi desenvolvida baseado no IFBL, porque o IFBL, no momento, é o único documento multimodal negociável reconhecido globalmente. Então, a gente conduziu junto com empresas, obviamente, no final do ano passado, dois projetos pilotos, mandando bens entre Cazaquistão e China. Sim. Cazaquistão e China, envolvendo o financiamento do Bank of China. Então, eles aceitaram e recomendaram a adoção do IFBL para o financiamento desses transportes multimodais, usando mais de um modo de transporte. E foi realmente um projeto piloto que serviu para consolidar os termos que vinham sendo discutidos na convenção. E agora essa convenção, então, foi aprovada em julho desse ano, e agora ela vai ser formalmente adotada no final desse ano. Então esse realmente é um desenvolvimento muito importante que promete abrir ainda mais espaço para a adoção do IFBL no mundo todo, porque mesmo países que não tenham, então, sua própria regulação, regularizando a aceitação de documentos digitais, agora vão poder ratificar essa convenção que já vai trazer toda a regulação que vai permitir o uso desses documentos. Eu espero que tenha ficado claro. Por favor, me digam caso algo não tenha ficado claro. Muito obrigada, muito claro. Obrigada pela explicação e pela partilha do exemplo e da experiência já efetuada com este documento. Eu creio que só, se calhar, nós não temos questões aqui no chat. Eu terminaria com uma última questão, que é sempre muito relevante, que tem a ver com o custo da emissão do documento. Quanto é que custa a emissão deste documento no formato eletrónico? Porque nós já partilhamos a informação com os associados, mas já agora, e também para confirmar que estamos atualizados, até houve aqui uma redução do custo destes documentos no final do ano passado. Letícia, só se pudesse confirmar qual é que é o valor do custo da emissão do documento para o transitário. Obrigada. Claro, Ana, acredito que essa seja uma pergunta muito relevante. Eu vou compartilhar minha tela novamente, só para vocês conseguirem ver. Aqui a gente detalha como funciona o preço para a emissão do IFBL. A gente trabalha com um sistema de créditos. Cada crédito, quando vocês preencherem o formulário inicial que está disponível no site da FIATA para começar a usar o IFBL, vocês vão ter que informar quantos créditos vocês querem comprar. Cada crédito custa 50 centavos de francos suíços, e cada documento original emitido por vocês vai deduzir um crédito, ou seja, 50 centavos de francos suíços, e cada emenda feita no documento, e emenda significa qualquer mudança, não só correção de erro, mas qualquer mudança que vocês façam no IFBL vai deduzir 4 créditos, ou seja, 2 francos suíços. Além disso, a cada ano, para as empresas que não são membros direto da FIATA, uma taxa anual de 180 francos suíços vai ser cobrada da empresa. E aí, a cada 6 meses, a FIATA vai fazer um balanço de quantos créditos já foram utilizados por aquela empresa. Caso a empresa tenha usado mais créditos do que ela comprou inicialmente, a gente vai
mandar uma fatura para regularizar a situação e, de qualquer forma, a gente vai informar o balanço de créditos daquela empresa ao final desses 6 meses. Então, qualquer pergunta, aqui a gente tem um e-mail correto para contato. Caso vocês tenham qualquer pergunta, podem escrever para digital@fiata.org. Acho que é isso. Ana, se eu posso só... Pode, Letícia. Eu peço desculpa aqui pelo compasso, é que eu estava aqui com 2 ecrãs e de repente não estava a conseguir aqui mexer neste ecrã principal para ligar o meu Sem microfone. problemas. Sim, Eu vou claro, só clarificar Letícia, só clarificar uma questão que possa não ter ficado clara. Eu claro. mencionei que para cada emenda feita no documento, 4 créditos vão ser deduzidos, o que significa 2 francos suíços. Porém, essas emendas só serão cobradas a partir do momento que a empresa criar oficialmente o documento IFPL. Enquanto o documento ainda estiver na função draft, rascunho, a empresa pode fazer quantas modificações forem desejadas e isso não vai incorrer em nenhum custo. Então, é realmente só a partir do momento que o provedor de software oficialmente criar o documento que essas emendas vão passar a ser cobradas. Só para clarificar esse ponto. Muito obrigada, é muito importante, de facto. Obrigada, Letícia. Temos aqui uma outra questão no chat do participante António Oliveira, que pergunta que incentivos existem para a adoção do IFBL ou qual a penalização para quem não fizer essa transição. Queria esclarecer que o IFBL é de utilização totalmente voluntária. Portanto, não existe nenhuma penalização para esta não transição para o documento, pelo menos do ponto de vista legal, não é? Depois podem existir, em termos de comércio internacional, ou da facilidade ou dificuldade da adoção, e mais uma questão de agilização dos processos, mas em termos não existe uma obrigatoriedade, porque isto é um documento totalmente voluntário entre o transitário e o seu cliente. E, portanto, não existe em termos de nenhum roadmap, nenhum prazo de implementação. A outra questão, eu vou se calhar partilhar aqui as especificações técnicas, são as que constam aqui de um determinado link. Então, Ora, deixa-me ver. Correto. Está correto, Letícia, está correto. Pronto. Obrigada. Eu ia partilhar o link para conseguir confirmar. Obrigada. Sim, são, António. Eu creio que respondemos à sua questão. Se tiver mais alguma questão, por favor, disponha. Estou aqui. Ana, também deixa por favor, aqui dar uma notícia. Como falaram aqui em incentivos para a adoção, ao abrigo desse webinar, nós de hoje mais 30 dias, nós vamos aqui aplicar um desconto de 25% na implementação do nosso sistema às empresas que tiverem interesse. É uma forma também aqui de ajudar as empresas a ter um custo menor na implementação desse sistema. E gostaríamos também que as empresas fizessem essa adoção e, em conjunto conosco e com a PAT, também fazemos aqui um estudo de caso para mostrar a implementação do sistema e também a facilidade que é a emissão do documento EFBL. Obrigada, Romeu. Obrigada e obrigada a todos. Nós não temos aqui mais, penso que não temos, deixem-me só ver antes de fechar. Não temos aqui nenhuma questão por responder. Eu gostaria de vos agradecer, dizer que da parte da APAT estamos ao dispor para qualquer questão que tenham sobre a emissão deste documento e também sempre aqui com o apoio da FIATA, que nos tem dado sempre apoio também na implementação deste documento e em todas as informações que temos circulado. Portanto, para os nossos associados já sabem como nos contactar, disponham, no caso de precisarem de alguma informação adicional ou de alguma ajuda, nós também depois fazemos a ligação com todos os parceiros neste projeto.
em qualquer momento estamos disponíveis para ajudar e para prestar qualquer esclarecimento. Lembrar, antes de encerrar, eu tenho aqui algumas notas, lembrar que os participantes vão receber o link com a gravação para este webinar, para depois reverem alguma informação, alguma questão que precisem, estamos aqui. E as minhas últimas palavras têm que ser de agradecimento aos oradores. Obrigada, Letícia, obrigada à FIATA, por disponibilizarem este tempo para estar aqui connosco hoje. É muito importante a vossa presença e a vossa participação com as associações nacionais nestas iniciativas. E agradecer também ao Romeu pelos seus esclarecimentos. Eu com as minhas limitações informáticas, tenho algumas dificuldades, mas é por isso mesmo que ele também esteve aqui connosco, e tenho certeza que também estarão disponíveis para responder a quaisquer questões que tenham em relação à implementação. Aliás, ele já deixou aqui até o contacto direto para o caso de terem algumas questões. E resta-me então encerrar este webinar, agradecer a vossa participação e desejar-vos o resto de uma excelente semana, com o desafio para aderirem aqui ao IFBL e também quem sabe daqui a uns meses, estarmos nós a publicitar o nosso piloto num webinar da FIATA noutra associação em qualquer outra parte do mundo. Muito obrigada e um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado.